mas não é, existe monopólio, existem poucos fornecedores, poucos compradores, e isso acaba afetando o próprio biogás, né? A própria demanda do biogás por essa ausência de uma infraestrutura toda que leve efetivamente o biogás aonde ele pode alcançar. Eu vou colocar dois slidezinhos rapidinho para mostrar como ele funciona e como a gente pode chegar, tá? Vou compartilhar aqui agora. Então, deixa eu botar em modo apresentação. Agora vocês estão vendo. A cadeia de gás natural, ela começa com a exploração e produção de gás natural, e se você olhar a regulação hoje, ela define como gás natural os hidrocarbonetos que são extraídos de reservatórios de petróleo ou gaseíferos, tá? Mas a ANP, na resolução 8 e na resolução 639, se eu não me engano, uma de 2015 e outra de 2017, equipara o biogás, o biometano, mais especificamente, né, ao gás natural. Então, ele pode ser misturado, ele pode ser comercializado nessa mesma cadeia do gás natural. Então, quando eu falo aqui de gás natural, lê-se o gás natural no conceito legal, mais o biogás que é equiparado ao gás natural pela regulação. Então, ele começa na exploração e produção, e no caso do biogás, obviamente, nas plantas de biogás, né? No caso do petróleo, então, tem uma fase que é de escoamento do gás natural, e aqui na exploração e produção, acho que eu já vou introduzindo, porque eu disse que ele não é um mercado, cerca de 75% da produção, estou com dados de abril, eles variam um pouco mês a mês, mas cerca de 75% da produção é feita pela Petrobras, tá? Em seguida, nós temos gasodutos de escoamento, que ele vai levar essa produção lá das plataformas de petróleo até as unidades de processamento. No gasoduto de escoamento, tudo a Petrobras é sócia de absolutamente todos os de grande volume, especialmente no pré-sal. Existem alguns pequenos, esse ano teve a Alvopetro, recebeu uma autorização para operar um gasoduto de escoamento, mas é algo que está vindo novo, justamente com o novo mercado de gás. Em seguida, tem as unidades de processamento, que ela vai adequar o gás natural que foi produzido às especificações para a sua comercialização, que permite que ele seja transportado e comercializado. E é aqui que começa a entrar uma semelhança com o biometano, né? Assim como o biometano precisa ter algumas características que a ANP define para poder ser comercializado junto com o gás natural que atingir certos níveis de qualidade, tirar algumas impurezas que vêm nele para alcançar esse resultado, o que acontece nas unidades de processamento de gás natural, que também, então, são todas da Petrobras atualmente, né? O transporte de gás natural, ele pode ser feito, o transporte, da forma como ele é definido na regulação, é o transporte via gasoduto, né? Então, ele é feito, também ele era 100% da Petrobras, mas a TAG, a NTS, a TBG foram todas privatizadas, vendidas, então, e o restinho ali, no acordo que foi celebrado com o CAD, elas também estão sendo vendidas. E a capacidade, porque quando você fala de transporte, você tem que falar também na capacidade de transporte, né? Não adianta a Petrobras vender todos os gasodutos, mas está totalmente contratado com o gás dela. Então, para que outros agentes consigam entrar nessa rede de transporte e levar o seu gás natural para algum consumidor seu, né, inclusive de biogás, a rede de transporte tem que estar acessível a todos e não pode estar 100% contratada. Aqui também houve alguns avanços com o novo mercado de gás que eu explicito um pouco mais à frente. Depois você tem a rede de distribuição, que é um serviço que é prestado pelos estados, de acordo com a Constituição, pelo artigo 25, parágrafo 2º, e finalmente nós temos os produtores, os consumidores. E até na distribuição, só para vocês entenderem de novo, apesar de serem estaduais, a Petrobras é sócia de 20 de todas elas, né, por meio da Gaspetro. Então, quando você olha essa cadeia, você vê que você tem um agente dominante. Quando você tem um agente dominante ou monopolista, né, dependendo da etapa da cadeia, você não pode falar que você tem um mercado efetivamente, né, porque isso eleva preços, você não tem competição. E é isso que o governo veio tentando mudar, trazer uma realidade de mais mercado, de mais competição, de mais concorrência, que permita que novos players entrem nesse mercado, compitam entre si, reduzindo o preço. E tem esses novos players, claro, inclui-se aí
o biogás. Para vocês terem ideia só de como não é desenvolvido o nosso mercado, a nossa cadeia de transporte hoje, ela é composta por essas linhas que vocês veem aqui nessa segunda tela, né? Ela basicamente acompanha a costa brasileira, tem um pedacinho lá no Amazonas, tem o Gasbol e um pouquinho no Mato Grosso. É uma rede muito pequena. Nós temos 9,4 mil quilômetros de gasodutos de transporte. A Argentina, nossa vizinha, que é muito menor, tem 30 mil. E os Estados Unidos, então, tem quase 500 mil quilômetros, para vocês entenderem como a gente efetivamente não tem um verdadeiro mercado. Então, dentro dessa situação, em 2016 foi criado um programa que se chamou Gás para Crescer, que foi feito um verdadeiro diagnóstico. E viu-se que não era só essa predominância da Petrobras, que era o problema, mas é um grande problema, como também existiam questões tributárias, existiam necessidades de aperfeiçoamentos da regulação que precisavam ser endereçados também. E também uma maior sinergia entre o setor de gás natural e o setor elétrico para estimular a demanda. Tudo isso foi estudado a fundo, chegaram num diagnóstico, mas até 2018 todas as propostas estavam num projeto de lei, que era o 6407, que não chegou a ser aprovado, porque existiam aí, como sempre tem, um debate de interesses no Congresso Nacional e que estava de alguma forma afetando o andamento disso. Então, em 2019, surgiu uma nova proposta. Vamos tentar achar saídas extralegais para os grandes gargalos que estão evitando que a gente avance com essas pautas, né? Foi aí que surgiu o novo mercado de gás. E esse foi o pulo do gato dele, foi onde a gente viu avanços, que foi deixar para o Congresso só o que efetivamente precisa ser mudado e mudar de outras formas o que pode ser mudado de outras formas. Foi celebrado um termo e quando a gente fala em governo, obviamente você tem participação do Ministério da Economia, do CAD, da ANP, do Ministério de Minas e Energia, obviamente. E aí, uma dessas frentes foi feita justamente com o CAD, que celebrou um termo de cessação de conduta com a Petrobras, numa investigação que havia de abuso do seu poder. Vocês estão me ouvindo bem? Que está um barulho aqui em volta? De abuso de poder de agente dominante. E lá foi celebrado um acordo que ela abriu mão de algumas. Ela se comprometeu a vender sua participação nas transportadoras, na Gaspetro, que faz parte das distribuidoras, a vender um terminal de GNL, eu acabei não mencionando ali a importação, mas toda a importação, todos os terminais também eram da Petrobras, mas esse ano a gente teve inauguração de 2 terminais privados, o que já mostra uma tendência de abertura desse mercado. E abrir mão de sua exclusividade nos gasodutos de transporte, né? A capacidade não precisa ser toda dela. E foi um grande avanço. A Petrobras tem cumprido essas obrigações e por meio delas aí a gente tem visto aí um grande avanço na abertura do mercado. O segundo foi na parte tributária, né, que existiu um entrave relativo aos fluxos de como era tributado, porque ele considerava o fluxo físico dos gasodutos e não o fluxo contratual. Então, basicamente, se você tinha que fechar um gasoduto para uma empresa por conta da tributação, não poderia simplesmente cada um jogar uma quantidade de gás e o outro retirar aquela quantidade de gás. Isso foi resolvido por um ajuste CNF ainda no final do ano passado. E na parte de regulação mesmo, então teve 2 etapas. Com relação à regulação estadual, então houve uma grande conscientização dos estados na necessidade de como você abrir o mercado vai ser bom para o próprio estado, né? Afinal ele vai trazer investimentos, vai gerar emprego, vai gerar renda. Está em consulta pública, está entrando em consulta pública o Manual de Boas Práticas Regulatórias para os estados, que foi elaborado no âmbito do Comitê do Novo Mercado de Gás. E, além disso, então, tem o PL, que está sendo discutido agora no Senado, o PL 4476, com algumas mudanças regulatórias necessárias, como acesso a terceiros de infraestrutura, desverticalização, e uma série de outras questões, né, a criação do sistema de transporte, que vem a afetar aí a tudo. E o que é interessante, né, como eu disse, o biogás ele era equiparado ao gás natural antes apenas por uma regulação infralegal, mas agora, então, o PL, no artigo 2º, parágrafo 3º, se eu não me engano, ele já traz a previsão de que todo gás que tem a sua composição semelhante
A do gás natural, pelo conceito que existe lá de hidrocarboneto extraído de reservatórios de petróleo ou de gás, ele vai ser equivalente ao gás natural, né? Então, o tratamento está sendo dado um tratamento legal, uma equiparação legal para dar mais robustez e segurança jurídica para os produtores de biometano que queiram entrar no mercado, de saber que o produto deles efetivamente vai ser considerado como gás natural. E quando você tiver a abertura do mercado, toda a competição que se busca com o novo mercado de gás, a nossa expectativa é que o biometano seja uma grande parte disso, né, com os incentivos que existem aí para que esse mercado cresça. É basicamente isso. Pode passar para o meu colega Antônio. Obrigada, Renata, foi pela sua aula aqui, bem didática, como sempre. Antônio, eu vou te dar a palavra para trazer também um pouquinho da visão do biogás e do biometano, né, nesse mercado. Você que já está virando especialista no biogás. Não consegue? Ai, meu Deus. Calma. Você não consegue mudar? Ai, o que eu faço? Agora foi. Agora foi. Foi, ótimo. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o seu convite, Tamara. A gente tem conversado bastante. Você até disse que eu tenho fugido de você para a gente bater um papo, uma reunião, mas estamos aí, você conseguiu, estamos aqui, está ótimo, adorei o convite. Vai ser bom a gente poder passar um pouco da informação que a gente vai aprendendo nesse mercado novo mercado de gás natural, como é um assunto interessantíssimo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Renata já deu um super resumo da lei toda. É bom que eu já vou tirar um monte de slide meu do início da apresentação, que ela já falou, deu um ponto bem interessante. Então, eu vou partir também, vou fazer uma apresentaçãozinha, tentando mostrar um pouco mais assim, como é que a gente vê o bio novo de mercado de gás, que é o que a gente quer, o motivo desse workshop, né? Complementando ao que a Renata está falando. Deixa eu compartilhar minha tela. Então, eu vou pular aqui os primeiros 3, que é a mesma coisa, já estavam cobertos pelo que a Renata falou. E aqui eu vou colocar, tá vendo direitinho? Tá ótimo. Então, aqui só dando um resumo do que a Renata falou, isso aqui são os pilares do novo mercado de gás, que é a promoção da concorrência, muito bem explicado pela Renata. Ela comentou sobre a harmonização das regulações estaduais e federal. Ela falou da integração do setor do gás com o setor elétrico e industrial, no sentido de buscar justamente a demanda. E ela falou também da remoção das barreiras tributárias, o problema com o ICMS, etc. E o foco principal do novo mercado de gás, que é a redução do custo do gás, ou seja, aumentar a competitividade, ter mais players podendo dividir, disputar para poder ter um preço mais justo ou mais competitivo para o gás natural. Tá? Então, olhando aqui agora, ela também apresentou esse gráfico, esse mapa. Esse mapa mostra a nossa rede de gasodutos de transporte. E como ela mesma falou, é uma malha muito tímida seguindo o litoral. Quando você vê essa malha, só de você olhar a malha no mapa, você já percebe que ela tem uma abrangência muito pequena no sentido de transportar gás natural para o país, para dentro do país. Tá? É muito fraco. E, como ela falou também, a partir dos gasodutos de transporte, você tem os city gates, que é o ponto onde esses gasodutos encontram os gasodutos de distribuição, que são responsabilidade dos estados de fazer a distribuição. Aqui eu tirei um pedacinho de uma figura onde vocês enxergam aí aqueles pontos laranjas, aquelas linhas laranjas, que são justamente esses pontos onde você começa a ter a malha de distribuição para levar o gás. Então, olhando os dois mapas, a gente percebe que para o interior do país não tem condição de você ter gás, você não tem gás recebido por gasoduto. Tá? Agora, o que é importante a gente dizer? Não é só gasoduto que você pode transportar gás. Você tem outros modais. Você tem o GN liquefeito, você tem o GN comprimido, você pode trazer o gás liquefeito por cabotagem, por caminhão, você pode trazer por bacaça, você tem várias formas. Então, existem outras formas de você levar o gasoduto, o gás natural, para dentro do país.
aqui só para responder, 90% dos municípios não possuem gasoduto. Tá? As distribuidoras elas não são obrigadas a levar o gás natural para um município em que não seja economicamente viável, que você não tenha uma capacidade de demanda que faça sentido você ter um gasoduto. Mas, como eu expliquei, você tem outros modais que podem fazer isso. Tá? Então, conversando um pouco sobre infraestrutura e demanda, aí você pode pensar assim, tá, mas se eu quisesse construir um gasoduto para levar, o que eu preciso ter? Eu tenho que ter a demanda? É aquela famosa história de que vem primeiro, a infraestrutura ou a demanda. Ninguém vai fazer uma infraestrutura de um gasoduto que é tão cara, muito cara para se fazer, se você não tem a demanda. E, por outro lado, ninguém vai aumentar, desenvolver a sua demanda se você não tiver uma infraestrutura pronta. Então, fica aquela briga do que vem primeiro. Tem que existir outra forma de você fazer isso, tá? Que é justamente esses outros modais, e já existem algumas iniciativas que eu vou tentar mostrar aqui. Então, a ideia da interiorização é o que você pode fazer para levar o gás natural para dentro do país. Levando o gás natural para dentro do país, você vai tentar substituir os outros energéticos que são usados hoje, que é o GLP, é o carvão, é o óleo diesel, e no sentido que, conforme você for crescendo, você conseguir fazer essa substituição, faça de uma certa forma que a demanda aumente de um ponto que vale a pena, de repente, você construir, então, um gasoduto de distribuição que leve para lá. Então, o caminho é mais ou menos esse. Tá? Então, pensando na interiorização do gás natural, a gente tem duas políticas que podem alavancar essa demanda para o interior. Tá? É a utilização do gás natural na frota de transportes a diesel. Ano passado, se consumiu 57 bilhões de litros de diesel no Brasil, do transporte. Tá? Boa parte disso, em torno de 23% desse diesel, ele é importado. O diesel é um energético extremamente caro e muito poluente. Isso todo mundo sabe. Né? Outro caminho de política, outra política possível, é o uso do gás na geração elétrica distribuída e geração em sistemas isolados. Nós temos uma quantidade grande de isolados no Brasil, praticamente da diesel. A gente tem geração de ponta também, que é para os picos de energia, que também é tudo a diesel. Então, uma boa forma de você interiorizar esse gás é você usar ele também nessa geração. Nas duas formas, a gente vê que a gente está falando do quê? De substituir o diesel. Se a gente pensar em aumento de demanda, para você ter aumento de demanda no país, você tem que ter crescimento econômico. Aumento de demanda, que eu digo em que sentido? Você tem uma indústria que ela vai produzir mais porque está tendo uma demanda maior, ou que ela enxerga que ela tem condição de fazer. Que não é o caso que a gente está vivendo hoje. Então, a demanda realmente, aumento de demanda, para a gente ter um aumento de demanda no gás natural, o que eu enxergo é como? É que você tem uma substituição de energia, de energético. Você vai substituir o diesel, que é mais caro e poluente, pelo gás natural ou pelo biometano, que é mais barato, quer dizer, é menos poluente e que pode ser mais barato, dependendo da situação. Tá? Então, é esse o caminho que a gente tem. E eu tenho aqui dois casos interessantes, mostrando justamente as duas políticas. Uma com a Golar Power, em parceria com a Aliança GNLog, que são os corredores azuis. Tá? A Aliança GNLog está importando caminhões a GNL, da marca Sheckman, lá da China. E a Golar, então, ela fez uma parceria com eles de que ela vai prover o GNL para essa frota, que hoje está em torno de 100 caminhões, mas eu estava lendo um artigo até essa semana, que é recente, em que eles estão falando que eles veem possibilidade para 1.000 caminhões em um prazo de 12 meses, tá? A GNL. O projeto prevê a instalação de 35 postos de abastecimento em 11 eixos de corredores rodoviários. É o small scale GNL. O que é isso? São infraestruturas que você vai colocando em determinados pontos estratégicos nos eixos rodoviários e que você vai prover, então, esse GNL para você poder permitir que esses caminhões a GNL sigam. Da onde vem esse gás natural, eu vou apresentar ali na frente. Tá? Um outro caso de interiorização do gás natural é o projeto da Eneva. A Eneva ela adquiriu um campo da Petrobras, campo de Azulão, e todo o gás natural que for produzido nesse campo, ele vai ser liquefeito e vai ser transportado por caminhões-tanques até as instalações da UTE em Boa Vista. Tá? Esse projeto ele prevê a utilização de umas 110 carretas que vão cruzar 1.100 quilômetros na rodovia Manaus-Boa Vista. Tá? Gente, pensa só, você vai produzir o gás, você vai liquefazer o gás, você vai colocar num caminhão, você vai levar esse caminhão por 1.100 quilômetros e ainda assim você é viável economicamente. O projeto vai permitir que o deslocamento da geração
deslocamento da geração disso, você vai parar de produzir diesel, vai reduzir o custo da geração e o custo das emissões. Eles esperam que com esse projeto eles reduzam 35% das emissões do Estado. Então, são projetos que quem pensa, a logística por caminhão é uma logística cara, mas quando você enxerga numa situação dessa, você vê que ele é viável economicamente. Tá? Então, com esses dois exemplos, vamos falar agora então do biogás e do biometano. A produção do biogás, isso... Tamara, essas informações eu escopei com você, se estiver errado, você me corrige, tá? 4,5 milhões de metros cúbicos dias, e desse volume, hoje, cerca de 500 mil metros cúbicos dias é transformado em biometano. Há cerca de 500 plantas de biogás e biometano no país. Esse mapa está indicando a região, mais ou menos a região que elas se encontram. Tá? Tem de vários tamanhos, várias origens do biogás, mas isso não é importante. O importante é a gente ver o número e a quantidade. 10% das usinas produzem mais de 70% do biogás, ou seja, tem muita planta pequena produzindo pouco, tá? Mas só 10% dessa são capazes de produzir 70% do biogás. Como já foi falado aqui pela Renata, o biometano é intercambiável com gás natural, você pode usar um outro tranquilamente, sem problema nenhum. O único problema que tem hoje ainda é que ainda existe o custo ainda está relativamente alto da produção do biometano em relação a outros energéticos. Tá? Então, vamos falar de novo nesse gráfico. Esse gráfico, esse mapa, ele é muito interessante. Essas informações que eu coloquei em laranja são informações que eu obtive da Biogás, que são consideradas são as regiões-chave de produção de biogás e biometano. Se você compara essas regiões em laranja com as regiões, com os gasodutos de transporte e, consequentemente, com distribuição, você pode perceber que o gás está posicionado, essas áreas-chave estão posicionadas realmente em regiões extremamente estratégicas para você fazer a interiorização do gás natural, ou do gás, da utilização do gás ou gás natural ou biometano dentro do país. Eu coloquei ali também todas os terminais de GNL, que hoje, por exemplo, esse projeto da Golar, vamos usar esse projeto da Golar como exemplo. A Golar hoje está com um projeto aqui novo em Sergipe, que é uma terminal de GNL. Tá? Ela está planejando um aqui para Recife, para o Porto de Suape, que deve ficar pronto em 2021, e tem um em Barcarena, no Pará, que deve ficar pronto em 2022. Tá? Esses dois terminais vão ser, provavelmente os três, vão ser usados pela Golar para justamente começar esse processo de interiorização através de caminhões. Tá? Aquele projeto que eu apresentei com a Aliança viria desses 3 pontos. Agora, eu pergunto para vocês, se a gente está tentando levar esse gás para uma posição mais no interior do país, com todos esses pontos que a gente tem aqui, que são pontos-chave da produção do biometano, se você analisar, é muito fácil de ver que vários desses pontos devem conseguir fazer um preço do biometano muito mais em conta ou mais competitivo do que você trazer o GNL, por exemplo, lá do litoral e trazer para cá. Vai ter situações em que não vai ser e vai ter situações que não vai ter. O de Recife, por exemplo, só para dar uma ideia, esse que vai ser feito no Porto de Açu, aqui no Recife, eles vão levar de caminhão o gás liquefeito até Petrolina. A Petrolina está a 750 quilômetros de Recife. Eles vão levar até Petrolina. Em Petrolina vai ter um grande terminal de regasificação que vai receber, acho que, se não me engano, 40, eu anotei esse número, 40 mil metros cúbicos de gás natural por dia, e isso vai vir chegando de caminhão, que provavelmente vai ser em torno de 70 caminhões. Aí o que vai acontecer? A Copergás vai pegar esse gás e ela vai fazer, a Copergás é a distribuidora de gás natural de Pernambuco. Ela vai fazer, a partir de Petrolina, uma distribuição, um gasoduto de distribuição em torno de 40 quilômetros, e vai começar a distribuir gás, então, em todas as áreas ali da Petrolina, alimentando indústria, alimentando comércio, automóveis, né, como combustível, etc. Novamente, uma logística complexa, cara e que assim é viável economicamente. Então, por que não vai ser viável economicamente a gente utilizar o biometano nessa situação, pelas regiões que ela ocupa, e você conseguir utilizar isso e trazer o gás, a ideia da utilização do gás ou biometano mais para o interior. Tá? E a Golar pensou nisso. Tanto ela pensou nisso que ela fez uma chamada pública de aquisição de 5 milhões de metros cúbicos dia de biometano. Isso foi feito, foi comentado até hoje de manhã cedo, isso no primeiro painel.
E essa chamada está aberta para todas as regiões do país. E o que eu dei uma lida no edital e, basicamente, eles pedem uma área que tem que ter uma determinada área, que provavelmente é para colocar a estrutura de regasificação, de liquefação, e você tem que apresentar um custo de quanto vai custar o seu gás. E está aberta para o país inteiro. Então, você entende, você percebe que, com isso, a Gola vai ter uma ideia muito boa de quanto vai custar esse gás biometano, né, em todas as regiões do país que se interessarem por isso. Ela vai poder fazer, então, justamente esse balanço de onde que é melhor ou pior para ela poder buscar esse gás. Tá? Ou seja, esse produto visa a interiorização do gás natural por meio da distribuição do bio-GNL em pequena escala por rodovias e cabotagem. Tá? Então, o que eu quis mostrar aqui é o biometano, ele, dentro do mercado de gás natural, desde que ele seja viável economicamente nas regiões que forem, que vai ter que ser viável economicamente, competindo com outros energéticos, ele tem excelente posicionamento para complementar esse gás natural e esse processo de interiorizar o gás, a utilização do gás, substituindo outros energéticos mais poluentes dentro do Brasil. Tá? Acho que era isso que eu queria mostrar. Quem quiser saber um pouquinho mais de gás natural, eu preparei uma série de vídeos pequenos que falam sobre o novo mercado de gás, e eu tive um bom... Até a Tamar disse que estava bom, então, se ela disse que estava bom, eu acredito. Quem quiser, só dar uma puxada nesse QR Code, que vai ter acesso direto lá. Quem não conhece, quer conhecer um pouquinho mais, eu acho que vale a pena. É isso. Vale super a pena. Fala que está no YouTube, né? Tem um canal no YouTube. O QR Code vai mandar direto para lá. Vai direto, né? É porque eu não sou muito dessa tecnologia do QR Code, mais fácil você dar ou depois coloca o link aqui do canal do YouTube, mas procurar Antônio Souza no YouTube já vai achar. Na EPBR também você já está fazendo alguns vídeos, né, Antônio? Eu estou com uma coluna na EPBR para falar de... É uma coluna vídeo, né? Eles estão agora com umas colunas, tem alguns colunistas. Eu estou acompanhado de uns colunistas excelentes, a Heloísa, que apresentou hoje, tá? A Fernanda Delgado, professora da FGV. A gente está fazendo uma coluna, cada um está com uma coluna que vai ser quinzenal, eu acho. Cada um com um tema específico. A minha ideia é falar um pouco de qualquer coisa que esteja acontecendo no mercado de óleo e gás. E agora, biogás, que eu estou apaixonado por esse assunto. Eu acho que o biogás, nesse caminho todo, se o gás natural é a transição, eu diria para você que o biogás é o destino. Tá? A gente está caminhando para lá, não tem como fugir. O apelo ambiental é muito grande, as empresas estão preocupadas com isso, então é caminho sem volta. Exato. É isso que a gente fala. Na verdade, a gente coloca muito que a gente não tem que ter exatamente um combustível de transição, você não tem que determinar qual vai ser o papel do gás exatamente. É a gente aproveitar a pluralidade de fontes, deixar que elas compitam, né, de forma isonômica, que tenha uma competição justa e entendendo qual vai ser, onde que ele é mais competitivo. No caso do biogás e biometano, como você colocou, exatamente no interior do país, onde a gente não tem malha de gasodutos, mas você pode produzir um combustível que pode alimentar a sua própria frota. Então, quando a gente fala de produções agrícolas, setor sucroenergético, que ele possa ser totalmente autossuficiente, não depender de diesel, que também vem transportado de caminhão, pode vir de outro país. Então, essa ineficiência energética. Tem uma pergunta aqui, até que eu queria colocar para a Renata, que é muito emblemática do setor de gás, que é assim, como entrar nesse mercado diante do monopólio da Petrobras. E é o que está movendo exatamente o mercado de gás, né? O novo mercado de gás, você já colocou aí também muito bem, Renata. E o que a gente está querendo ver, né, tentar vislumbrar aqui realmente é a possibilidade de novos entrantes, novos investimentos e aumentar a possibilidade tanto do gás natural, que hoje não está sendo utilizado, né, da melhor forma, é reinjetado ou, né, não tem... é a questão daquela demanda que você falou, né? Não tem demanda porque não tem a oferta, não tem a infraestrutura para ter a oferta. E aí, nesse sentido, o mercado de gás ele
traz essa perspectiva de ter mais investimentos e de ampliar essa demanda. E deixa eu ver, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui, mas queria que você falasse um pouquinho, Renata, e também falar um pouquinho do seu trabalho lá do Sim, Elas Existem, também pode divulgar aí algum trabalho que você também tenha, que queira falar, fique à vontade para trazer aqui. Bom, na verdade, a intenção é justamente não ter mais o monopólio da Petrobras, né? Então, o que a gente fez? Se você olhar, por exemplo, na exploração e produção, até 1995, ela era um monopólio legal constitucional da Petrobras, né? Reduziu para 75%, mas a tendência é que cada vez mais você veja uma participação maior de outras empresas. Ele não é tão competitivo, essa mudança não foi tão radical por diversos motivos. O primeiro é que são contratos de longo prazo, né? Você começou a ter as rodadas, a lei do petróleo veio aí em 1997 e começaram as rodadas de concessão, mas até você fazer todos os estudos e o posto começar a produzir, você leva um tempo. E, além disso, a grande produção do Brasil, o grande produtor do Brasil é o pré-sal. E o pré-sal, até 2016, a Petrobras ela era obrigatoriamente operadora de todos os campos. A gente ficou vários anos sem leilões. Então, com a retomada dos leilões em 2017 e a entrada de novos players ali na região, que é efetivamente a maior produtora do Brasil, é onde você vai ver aí uma ampliação, uma gama cada vez maior. Mas a gente tem, salvo engano, 34 empresas hoje já atuantes no Brasil e cada vez mais o aumento dessa produção. Nas outras etapas da cadeia, como o Antônio falou, existe toda uma questão de custo, né? São infraestruturas que não são baratas, não é simples. Vou construir ali uma UPGN do lado. Você tem que concatenar a demanda com a oferta, porque senão você acaba derrubado, né? Como eu disse antes, o monopólio sempre tende a subir o preço e ele tem um domínio, até existem leis antitruste justamente para monopolizar o preço. É tão baixo que quebre o seu oponente e acabe tirando essa competição. Mas, então, o grande avanço em termos de midstream é essa obrigatoriedade de compartilhamento das infraestruturas, né? Isso vem tanto no PL quanto no próprio acordo com o CAD, que obrigou a Petrobras a fazer uma negociação de forma não discriminatória com quem tiver interesse em usar as infraestruturas. Com isso, eles até assinaram o primeiro acordo recentemente, acho que tem questão de um mês, com a Shell, com a Repsol, de utilização de gasodutos de escoamento, unidades de processamento. Na parte de transporte, como eu antecipei um pouco, o TCC do CAD, ele disse duas coisas. Primeiro, ela abriu mão de sua exclusividade, porque ela tinha todo o contrato e ela era exclusiva nesses contratos. E segundo, ela passou a informar exatamente quanto que ela coloca de gás na rede e quanto que ela tira. Porque assim, as transportadoras conseguem ver qual que é e a ANP, enfim, que é quem faz as chamadas públicas, conseguem ver exatamente qual que é a capacidade ociosa que tem lá, ou seja, a capacidade que, apesar de contratada, não está sendo utilizada, para que ela seja oferecida para outros entrantes. Porque não adianta nada, por exemplo, a gente ter aí um agente que adquira a UPGN lá na Bahia, o terminal de GNL lá de Todos os Santos, que está no TCC do CAD, se ele não tiver acesso à rede de gasodutos. É claro, existem outras formas de transporte, mas aí ele limita esse transporte, né? Uma coisa é você levar caminhão de GNL para um lugar ali perto, outra coisa é o teu cliente está do outro lado do país, se já tem um gasoduto construído, o transporte sai muito mais barato do que outras formas, né? E de transporte, e aí, de novo, entrando na questão do biogás e do mapa que o Antônio mostrou, que eu achei super interessante, eu não conhecia ele. Você vê o mundo pensando em alternativas super caras para você transportar sem gasoduto, né? Gas to liquids, gas to wire, gas to solids, que um monte de tecnologia para, por exemplo, tentar transformar, porque o gás natural é muito volumoso.
Então, para você transformar de forma mais barata, você tem que reduzir o volume dele. Então, você pode comprimi-lo, você pode transformar em líquido e até em sólido, mas esse é ainda muito, muito mais caro, né? Os hidratos de metano. Mas a questão, tem tanta gente quebrando a cabeça para tanta alternativa para você transportar o gás natural para algumas localidades, a gente aqui no Brasil tem uma solução que já está com ele perto da demanda, né? Já está com o gás natural onde você pode ser consumido. Então, que é o biogás e o biometano. Então, isso é uma riqueza que é um instrumento que pode ser utilizado aí para fazer essa competição. Desde que, obviamente, e aqui é um ponto que eu sempre entro, o foco principal para qualquer mudança de combustível é o preço, não adianta. Quando que o biometano vai alcançar esses lugares, a gente vai conseguir chegar, né, vai conseguir interiorizar o gás, vai tudo depender do preço que a gente consiga vender. Porque ninguém, por mais que, não adianta, ainda mais a gente tem um país que não é um país rico, que não é a Noruega, às vezes a população pode se dar ao luxo de pagar mais caro por uma energia mais limpa, mas no Brasil ainda a gente vive uma realidade que mostra que, no fundo, todo mundo vai pela energia mais barata ainda. O processo de transição leva um tempo. Então, o que faz a diferença dessa interiorização, no fim das contas, é quanto esse biometano vai custar para as pessoas fazerem essa substituição. Mas voltando à pergunta do monopólio, então, várias etapas da cadeia o monopólio está saindo. Obviamente, tem que ter cuidado para não substituir um monopólio estatal por um monopólio privado, então, tem uma série de limites que a própria lei também está trazendo aí com a desverticalização, mas o caminho é esse, a gente conseguir, com a aprovação do PL, o cumprimento do TCC e o cumprimento do CCC, você está trazendo os instrumentos que vão permitir que outros agentes cheguem. E quanto mais outros agentes chegarem, isso mais vai trazer competição e mais agentes. E mais um último detalhe que eu esqueci de falar também, que isso também está em linha com a política da Petrobras de gestão de portfólio de negócio que eles querem. Né? Quando começou o Gás para Crescer, ele começou aproveitando uma oportunidade, porque a Petrobras, o seu conselho e a sua diretoria estão olhando assim, eu ganho muito mais dinheiro explorando pré-sal do que com essa UPGN, do que com esse gasoduto, do que com essa unidade, com essa refinaria. Então, para que eles vão gastar o investimento que eles têm em algo que não é o que dá mais lucro, né? Essa está sendo o mote da gestão da Petrobras. Então, está alinhado, né? Da mesma forma que eles querem focar no que dá mais lucro, que é o pré-sal, e sair das outras áreas, então eles estão saindo, dando oportunidade para outros agentes, então, entrarem nesses segmentos. E, bom, já que você falou, sim, elas existem. É uma iniciativa que eu e a Agnes, a gente criou em 2018 para tentar chamar atenção para as mulheres que existem no setor, né? A gente vê em reunião, em eventos, existe uma predominância muito masculina, especialmente quanto mais você cresce, mais altos os cargos, mais masculinos eles ficam. E muita gente, hoje eu sempre ouvi, não, mas não adianta a gente querer contratar mulher, não tem mulher por aí no setor, mas tem sim, está aqui a Tamara, aqui já mostrando, e a gente está querendo justamente dar um holofote para essas mulheres, para que elas tenham oportunidades e sejam lembradas também quando surgirem oportunidades. Então, hoje o que a gente tem feito são webinários, vai ter um na próxima quinta-feira, vou passar para vocês, esse vai ser bem interessante, que a gente sempre olha as mulheres que estão no topo, e nesse próximo a gente vai olhar para as mulheres que não estão. A gente vai chamar eletricista, soldadora, mulher que trabalha embarcada, para mostrar o dia a dia delas, os desafios delas, o quanto elas precisaram estudar para chegar lá, elas efetivamente conhecem seu trabalho. Então, vai ser um webinar bem bacana. Em breve a gente vai divulgá-lo. E também a gente está com uma coluna na IPBR, né? Que chama assim, Sim, Elas Existem, e que, assim, e aí eu já faço um convite para todas as mulheres que estejam assistindo a gente, se vocês quiserem escrever um artigo, 3 a 4 páginas, que mostrem como vocês conhecem o assunto de energia, e sobre um tema atual, de uma forma simples, mandem para a gente, eu vou colocar aqui no chat, então, para qual e-mail vocês mandam, mas o nosso objetivo é esse, ampliar a inclusão aí das mulheres no setor. E a gente tem visto que a gente tem caminhado aí, está tendo uma solidariedade muito grande, cada vez mais as mulheres se ajudando também.
E eu tenho certeza que a gente vai mudar essa realidade e logo vamos ter as mulheres em todos os campos. Vamos comandar, né? A gente vai chegando devagarzinho, Renata. Mas é uma ótima iniciativa, desde o podcast, o webinar que vocês estão fazendo, e essa agora de poder mandar o artigo, dar uma visibilidade para tantas mulheres que estamos no setor de energia. E obrigada também pela tua resposta. É isso que a gente tem visto. A gente tem visto falar muito, né, da nova lei do gás, do mercado de gás, mas o quanto que efetivamente ela vai abrir mercado. Então, isso que você colocou, o principal é reduzir esse monopólio da Petrobras, a gente deixar de ter só uma empresa, porque aí não é a regulação que está limitando, já não era isso que estava limitando, era realmente ter uma empresa, um competidor muito forte, que impede a entrada de outros agentes. Só fazendo que é da regulação ainda, que é, por exemplo, que a lei hoje não obriga, por exemplo, o acesso de terceiras infraestruturas. Então, tinha uma parte da regulação que precisa ser melhorada também, a desverticalização mais completa. Mas não é só isso. A gente viu como a lei do gás, que já vem com esse objetivo, com a própria lei do petróleo que veio como objetivo, que não basta você, na lei, permitir a competição. Se você tem um agente dominante, você tem que ter medidas adicionais para acabar para não ter o monopólio. Claro, quando não é um monopólio natural, né? Quando é um monopólio natural, aí são outras medidas de competição que você tem que ter. Sim. Obrigada, Renata. Eu queria abrir aqui um espaço para o nosso vice-presidente, Gabriel Cropos, que está aqui nos assistindo. Gabriel, se quiser fazer algum comentário, fazer uma pergunta aqui para os nossos palestrantes também. Agora foi. Por favor. Não, eu estou só assistindo aqui na primeira fila, entendeu? Eu estou virtualmente sentado na primeira fila. Aqui, exato, você é convidado VIP. Não, muito legal. Eu acho que é importante a gente ter esse tipo de debate, não só específico, né, em relação a questões técnicas de biogás, mas eu acho que a gente falou na parte da manhã, que teve a oportunidade de participar, né, de critérios aí de ESG e diversidade e tudo mais, e eu acho que é fundamental que todos os elos da cadeia da indústria do biogás, que já tem tantas vantagens e benefícios na área ambiental, claramente, na área social em relação à saúde pública e outros fatores, mas que a gente inclua essa agenda também, né? Então, isso acho que é importante. Na biogás, a gente tenta fazer também o nosso papel, trazendo essa diversidade de todos os tipos e, vamos dizer assim, elos da cadeia da indústria do biogás, e a representação mais ampla possível. Acho que isso e tem mostrado esses resultados, e a gente tem discussões aí acaloradas, né, dentro lá das reuniões da associação, mas eu acho que são discussões assim extremamente proveitosas, exatamente por conta de visões diferentes, seja de background, seja, né, enfim, de todo tipo de diferentes visões. Então acho que isso é fundamental. Mas voltando à questão específica do biogás e aproveitando aqui a expertise dos nossos panelistas, talvez eu abusaria um pouquinho da Renata e a gente discutir um pouco essa questão das regulamentações estaduais. A gente, na associação, tem feito um trabalho muito forte com órgãos reguladores estaduais. Acho que a gente avançou muito na esfera federal, né, via MME, EPE, ANP, ANEEL. E agora temos esse trabalho aí realmente de formiguinha, praticamente, né, de ir falando com cada órgão regulador. E óbvio que cada estado tem uma situação diferente, mas Renata, o que você poderia assim comentar com a gente? Bom, e os outros, evidentemente, que quiserem também falar sobre isso, mas eu sei que a Renata está bem à frente aí, bem envolvida com esses assuntos. Né? Em termos dessas regulamentações estaduais, e como a gente poderia talvez avançar no reconhecimento do biogás
por esses órgãos e agências reguladoras estaduais, que muitas vezes a gente ainda se depara com aquela situação mais simples, né, da enquadramento fiscal de biogás, né? Outros gases, e aí outros gases eu estou lá junto com um monte de gente e normalmente pagando 18% de ICMS, enquanto o diesel é 12%. Então, a situação mais bizarra, né, é possível. Um total desincentivo, né, à economia de baixo carbono. Mas como que a gente pode, talvez, como associação, progredir, andar mais rápido e avançar nessa conversa com órgãos estaduais? Olha, não é fácil, não é uma tarefa fácil. Se fosse, você sabia a resposta, né? Mas eu acho que, assim, primeiro, o ponto principal, os estados precisam perceber que eles não vão perder a arrecadação, que eles vão ganhar a arrecadação, né? Eu acho que esse é um grande discurso, um grande mote. A gente vê que os grandes avanços que se deram, por enquanto, no novo mercado de gás, foram naqueles estados que efetivamente tem, mas aí eles têm o gás natural em si, né? Foi Sergipe, que tem um grande reservatório na bacia de Sergipe-Alagoas, foi o Rio de Janeiro, que tem todo o pré-sal, foi o Espírito Santo. Esses estados foram os estados que tomaram a frente, por quê? Porque eles viram que ali na realidade deles, se o preço do gás baixasse ali, eles vão ter indústrias indo para lá, termoelétricas indo para lá, gerando emprego, e viram na prática que isso é melhor para o Estado. Quando o Estado está mais afastado das zonas de exploração e produção, eles têm mais dificuldade de ver isso. Então, você mostrar o tanto de investimento que vai chegar para esses estados. Eu estou perdendo a arrecadação, a alíquota da arrecadação. Tudo bem, mas você ganha mais cobrando 18% sobre 100 ou você ganha mais ganhando 12% sobre 1.000, se você aumentar a produção, né? Então, eu acho que é um trabalho, mas eu acho que tem que buscar aí também, é importante ter uma integração, buscar essa integração, e eu sei que o Ministério tem buscado conversas com os estados para trazer, mas incluir aí o biogás nessas conversas, levar essas questões para que possam ser discutidas e trazer a consideração. Para mim, o caminho, felizmente, o mundo funciona na base, felizmente, infelizmente, não sei, mas é muito na base do dinheiro, na preocupação o seu dia a dia. Então, os estados precisam ver uma oportunidade nisso. Eu acho que é o melhor caminho. Perfeito, Renata. Acho que concordo com você. Aí que é o trabalho de formiguinha que a gente faz, né? Como o Gabriel falou, a gente conversar com cada estado, realmente para mostrar quais são os benefícios. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Antônio, para a gente também não passar da hora aqui do nosso painel. Antônio, eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, da sua visão, tanto do gás natural quanto do biometano no transporte pesado, como você vê também o setor de transportes puxando essa demanda que também com a abertura do mercado de gás também vai puxar exatamente esse setor, né? É um dos setores que tem se falado muito como uma oportunidade de você aumentar a demanda do gás natural sem, como eu falei, sem você ter crescimento econômico, substituindo, né? O nosso transporte pesado ele é 100% diesel, a gente pode falar isso. E eu acho que hoje no mundo que a gente vive, a questão ambiental, você ter 100% de diesel é uma coisa impensável, não tem mais espaço para isso. Então, o que a gente usa de gás natural no setor automotivo é somente 8%, né? Nossa demanda é 8% somente do todo o gás que é produzido e importado no Brasil. E é um caminho que se usa. Eu dei um exemplo do projeto da Golar com a GNLog, mas já existe hoje uma série de outros projetos que estão acontecendo. A Scania já está produzindo no Brasil caminhões a gás natural e biometano. A L'Oréal já teve um projeto, né, que ela está com os parceiros logísticos dela, que, se não me engano, ela está trabalhando com 4 caminhões a biometano. A Citrosuco andou estudando um tempão com a Scania e ela está pensando que para a próxima safra trabalhar com 20 caminhões movidos a biometano. Ela já tem um vídeo muito bom deles até no YouTube falando de como é que foi esse processo desse estudo,
mostrando que economiza, fora a emissão que você reduz em 90% com biometano, você tem uma economia de combustível, o rendimento é similar, não muda. A PepsiCo, empresa de produção de alimentos, parece que ela encomendou 18 caminhões com a Scania também, movidos a gás para utilizar, ou seja, já está acontecendo, Tamar. Qualquer empresa, considerando, como se falou aqui, de ESG, qualquer empresa que leva a sério o seu projeto de sustentabilidade e que se utiliza de transporte pesado, é um caminho que eles vão seguir. Tá? Vai ser gás natural, e se não for biometano, isso não vai ser biometano, é porque ainda não vai ter estrutura de biometano, senão eles passariam direto para biometano no momento, que seria uma redução. Então, como eu falei, eu acho que é um processo, no processo de interiorização, um dos caminhos é essa substituição, e tem muita gente já olhando para isso, grandes empresas já olhando para isso, e o que estava faltando era a produção de caminhões. Eu falei do projeto da Golar com a Allianz Genealog. A Allianz Genealog ela já está pensando em fazer, já está discutindo com o Sergipe a construção de uma fábrica da marca dos caminhões que eles têm lá, que eles estão importando. Ou seja, você já vai estar tendo os caminhões, você já está começando a ter os corredores, né? E tem outras empresas, eu citei a Golar, mas tem outras empresas já trabalhando com isso, projetando esse tipo esses projetos de small scale, GNL. Então, é um caminho que é um dos grandes caminhos. Tá? Eu julgo que para o biometano é o caminho mais certo de você conseguir aumentar a participação do biometano na matriz. Perfeito. Vou pedir para você fazer algumas considerações finais suas agora, aproveitando já que você já está aí, depois eu passo para a Renata as considerações dela. Não, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu comecei a estudar, eu comecei a aprofundar mais no mercado de gás natural, não tem muito tempo, e você, quando começa a ver esse caminho, todo o novo mercado de gás natural, eu acho que, com todo esse eu tenho muitos anos, eu não vou nem falar aqui a quantidade de anos de experiência que eu tenho no mercado, que são muitos, brincando, mas eu nunca tinha visto um esforço tão grande do governo, como é esse esforço do novo mercado de gás. O esforço do governo com a cooperação dos stakeholders, Renata aí para confirmar, é um trabalho muito grande. Ela citou de vários pontos aqui, a gente falou de tributária, a gente falou de... ainda tem muita coisa para se resolver. Tá? Está tendo um caso típico agora, que a venda do polo Potiguar, que é um polo que tem o PGN, ou seja, a Petrobras está vendendo esse polo tem um PGN, e aqui a Renata comentou várias vezes sobre o acesso de terceiros a infraestruturas essenciais. Como é que vai funcionar isso? Tem um caso agora, está se comprando, a Petrobras tem que vender uma situação e está surgindo um monte de situações que precisam ser resolvidas antes disso, para poder ser efetivado. Então, tem muita coisa para andar. Mas a velocidade das modificações, que a gente não entrou em todas as modificações que já aconteceu aqui, mas o novo mercado de gás surgiu em junho de 2019. O que já aconteceu até hoje é espantoso, perto do que a gente já viu acontecer no Brasil. Tá? Então, é um esforço muito grande e eu acho que é um grande momento realmente do biogás e biometano de se juntarem, pegarem carona nesse processo, porque eu acho que tem tudo para ir para frente. Eu acho que é a grande oportunidade do biocombustível entrar na matriz de uma maneira mais forte. Com muito trabalho ainda para ser feito, mas com certeza é o grande momento. Tá? Perfeito. Muito obrigada, Antônio. Eu que agradeço. Renata, eu vou te pedir para fazer as suas considerações também, finais, por favor. Bom, basicamente queria agradecer. Realmente tem muito trabalho a ser feito, eu não tenho dúvida disso. Mercados europeus levaram 10 anos para abrir o mercado, a gente está aí vendo um avanço muito rápido, mas só de regulação que a ANP precisa fazer aí pela frente, bem... 3 anos a mais aí, pelo menos. Uma abraçada enorme, não é algo de um dia para o outro, mas é algo que eu acredito que vai acontecer. É uma questão de tempo, a gente está vendo muitos avanços, está vendo a indústria se movimentando, tanto de gás natural quanto de biogás, eu acredito muito que vai ser uma realidade e que com uma inserção cada vez maior do biogás nessa matriz, por toda a preocupação que existe no mundo com a questão ambiental e toda a evolução tecnológica que vem acontecendo.
Então, novamente agradecer a oportunidade, eu fico muito feliz de ser lembrada, de estar aqui, de compartilhar, de estar num painel que a gente aprende. Eu sempre falo, eu sempre aprendo junto, eu venho para falar e saio aprendendo bastante coisa aí no bate-papo com os meus colegas. E reforçar o convite para as mulheres aí escreverem para a gente, para o Coluna Assim Elas Existem, eu mandei ali no chat qual que é o e-mail, e convidá-las, então, semana que vem eu vou, quem tiver no LinkedIn, eu vou divulgar lá, e aí na IPBR, quem recebe também vai receber, vai ter aí o webinar semana que vem com essas mulheres aí que não são as conhecidas, mas que vão mostrar aí como que é o dia a dia das mulheres, os desafios e como elas também, não interessa em que etapa da cadeia que você está aí, estudaram muito, superaram muita coisa para estarem aí. Uma boa noite a todos. Aqui já está noite, eu estou em Recife, anoitece cedo pra caramba. E até mais. Muito obrigada, Renata. Obrigada. Acho que a gente, como eu falei, a gente tem saído desses workshops, desses painéis, com respostas e perspectivas positivas. O que a gente quer trazer aqui é mostrar que tem um cenário favorável. Além disso, né, o próprio mercado de biogás já atingiu um estágio de maturidade que não existia há 10 anos atrás. Então, o que a gente quer também mostrar, o papel da associação é trazer essa informação para o público, de que a gente já tem empresas produzindo bastante, tem tecnologia no Brasil, tem tecnologia nacional, são mais de 500 plantas hoje produzindo biogás. A produção de biometano ainda é pequena, mas como a gente viu aqui, depende, então, realmente desse mercado de gás natural, né, da própria demanda do gás, mas a gente vê o papel do biometano muito importante para os próximos anos, com a questão da descarbonização do setor de transportes, como o Antônio colocou, a gente já tem os caminhões sendo produzidos aqui no Brasil, e a Scania é nossa associada, participou do painel sobre investimentos sustentáveis na parte da manhã. Quem não acompanhou, vale a pena assistir depois, porque exatamente eles trazem isso, que as empresas estão fazendo esse movimento. Então, a gente acompanhar, que não ficar só dependendo de regulação, dependendo de governo e de como que vai ser. As empresas, elas estão fazendo esse movimento de buscar seus processos mais sustentáveis. E aí o biogás, ele se encaixa nisso totalmente, 100%. O biogás é 100% renovável, está dando destinação correta para os resíduos. E o que a gente quer aqui é exatamente mostrar que esse mercado tem tudo para crescer mais ainda. A gente tem essa produção e tem esses cenários favoráveis, né? Tanto do setor elétrico, com a modernização, com incentivo às fontes renováveis, que o Brasil seja sempre, cada vez, utilize mais as suas fontes, né? E seja mais plural, e que o biogás participe, então, da matriz energética de uma forma cada vez mais importante, e com a substituição do diesel, né? A substituição de combustíveis fósseis. A gente pode produzir um combustível renovável aqui, que pode ser utilizado no local de consumo, com a sua grande vantagem de ser descentralizado, poder ser produzido em todas as regiões do país, utilizando os mais diversos resíduos. Então, agradeço a todos que acompanharam aqui esse workshop desse momento, e quem está acompanhando o nosso fórum, o dia inteiro sobre o biogás, uma overdose. Faço o convite novamente para que todos acessem o site da Biogás, que a gente acabou de lançar, o Guia do Produtor. Ele está disponível, tem todo o passo a passo para entender o que você precisa para ter um projeto de biogás. Já estamos lançando os mapas de potencial também no Brasil. E utilizar a plataforma, que daqui a pouco vai acabar, e você pode fazer o networking com todo mundo que está aqui assistindo. Convido a todos também para participar do próximo e último workshop desse dia, que vai ser exatamente sobre investimentos sustentáveis e ESG. Vamos ter 2 especialistas novamente no assunto para tirar as dúvidas de vocês. Então, fiquem aí, 6h30 começa o próximo workshop. Obrigada a todos. Obrigado. Obrigada a todos.